Olá, amigos que nos acompanham neste quarto encontro da Fraternidade Sem Fronteiras online. Boa tarde. É uma alegria podermos estar juntos para poder refletir em torno do tema que nos foi proposto, a educação e o Evangelho. E para isso nós vamos retornar no tempo, na velha Grécia, quando ali vivia um grande orador que estava acostumado a viajar por diversas cidades, levando a mensagem educativa. Ele chamava-se Licurgo. Licurgo reunia milhares de pessoas que vinham escutá-lo para poderem usufruir do seu conhecimento, alargando a mente e também o coração. Certa ocasião, no entanto, ele recebeu um convite especial. Deveria fazer uma palestra com o tema Educação no grande Areópago, no anfiteatro de Atenas, onde se reuniam pessoas para as discussões as mais diversas, da ciência, da filosofia, da religião, discussões que vinham buscar trazer conhecimento a toda a população. Licurgo, quando foi procurado pelos seus anfitriões, aceitou o convite, desde que eles pudessem dá-lo 3 meses, para que pudesse se preparar para realizar aquela palestra. Os anfitriões acharam muito estranho, porque Licurgo já estava acostumado a falar sobre a temática, porque necessitaria de 3 meses. Mas essa era a sua condição, e foi-lhe concedido. 3 meses depois, no horário determinado, na hora aprazada, a multidão estava reunida. O aerópago estava superlotado. Depois das apresentações habituais, Licurgo deu entrada ao grande anfiteatro, acompanhado de 2 servos. Cada um deles trazia algo inusitado em suas mãos. Um dos servos, em cada uma de suas mãos, trazia uma gaiola, e dentro da gaiola, uma lebre. O outro servo trazia em cada uma de suas mãos um cão que parecia ser bem feroz, porque no seu focinho trazia a focinheira. O auditório, em silêncio, aguardava o que iria acontecer. Foi quando Licurgo olhou para um dos servos, o que trazia as gaiolas. O servo colocou as 2 gaiolas ao chão, abriu a portinhola de uma delas e a lebre saiu a correr. Ela pulava sobre o palco para o encantamento da multidão. De um lado para outro brincava, as pessoas sorriam. Quando Licurgo deu sinal para o segundo servo, o que trazia os cães. E foi naquele instante que, quando o servo tirou a focinheira, soltando o animal da corrente, ele correu em direção à lebre e a estraçalhou diante da multidão. As pessoas ficaram atônitas com aquela cena, aquele espetáculo de horror. Eles tapavam os olhos, alguns chegaram a se levantar para sair do anfiteatro. Licurgo mantinha-se de forma muito tranquila. E após as pessoas observarem aquela cena, ele saiu do palco, acompanhado dos seus 2 servos, para que os escravos do aerópago pudessem limpar tudo aquilo que havia acontecido, tirando o animal morto, tirando o sangue que se espalhara pelo palco. Quando tudo estava preparado novamente, Licurgo entrou para dar prosseguimento à sua conferência. Agora, o servo, um deles, vinha com uma gaiola e o outro com um cão.
Quando Licurgo deu sinal ao servo que trazia a gaiola, ele abriu a portinhola, depois de depositar a gaiola ao chão, e a lebre saiu a correr pelo palco, tal qual acontecera a primeira vez. A multidão que havia se encantado com a lebre que brincava naquele primeiro momento, agora já não se entusiasmava mais. Alguns balançavam a cabeça negativamente, que desejava ensinar Licurgo com aquele acontecimento. Foi quando o segundo servo recebeu a ordem, por meio dos olhos de Licurgo, para que ele pudesse soltar o segundo cão, o animal que vinha amarrado a correntes e com focinheira. Ao ser solto, o animal correu em direção à lebre. Algumas pessoas chegaram mesmo a tapar os seus olhos para não ver a cena, quando, para a surpresa de todos, eis que o cão começou a brincar com a lebre sobre o palco. Os dois animais, tradicionalmente inimigos, começaram a brincar. A lebre subia sobre o cão coçava a barriga da lebre e a multidão começou a sorrir. Todos aplaudiram. Licurgo deixou que todos vivenciassem aquele momento, fez sinal para os servos para tirar os animais, e então, firmemente, diante da plateia jubilosa, o orador disse: Senhoras e senhores, acabamos de ver um espetáculo feito de surpresas. Mas eu gostaria de lhes explicar que a diferença que há entre o primeiro e o segundo cão está no fato de que este segundo foi educado e o outro não. Está encerrada a nossa conferência. A de Licurgo, porque a minha acabou de iniciar. O fato é que a educação é um assunto que vem sendo abordado desde os primórdios. Durante muito tempo, grandes mestres e educadores passaram pela terra, trazendo largas contribuições, tanto nas áreas da ciência, da filosofia, como da religião. Muitos destes servidores, homens e mulheres, reavivaram nas nossas mentes as leis universais que jazem latentes no nosso íntimo. Se nós fizermos uma viagem no tempo e formos à Índia, ali vamos encontrar a figura inovidável de Krishna, que juntamente com seu discípulo Arjuna, legou para a humanidade mensagens tão profundas acerca da libertação do ser, a sua iluminação. Um pouco mais tarde, a figura de Buda, ou Siddhartha Gautama, que apresentou à humanidade as 9 verdades, o caminho do meio. No Antigo Egito, Akhenaton, o grande faraó. Na China multimilenária, Confúcio e Lao Tse, que apresentará à humanidade grandes contribuições no campo da política, também da valorização da família. Entre o povo hebreu, a figura de Moisés, o legislador, que traz a concepção da justiça e apresenta à humanidade os 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai. Na Grécia, os grandes filósofos que modificaram o pensamento humano, entre eles Sócrates, um extraordinário educador que vivenciou a proposta da educação com profundidade, porque a palavra educação, educere, significa tirar de dentro. E ele utilizou-se deste método, que hoje também é usado pela pedagogia moderna, a maiêutica. Todas as vezes que era questionado por um dos seus discípulos, ao invés de dar a resposta, ele fazia uma contrapergunta para que o indivíduo pudesse arrancar de dentro a resposta que já trazia consigo mesmo.
Conta-se que, certa ocasião, um dos seus discípulos, chamado Querofonte, ele foi visitar o templo de Delfos, a fim de consultar uma das pitonisas, chamada Pítia. Ela tinha o dom de se comunicar com os mortos, e especialmente com um grande oráculo. Então o discípulo de Sócrates perguntou ao oráculo quem era o homem mais sábio de Atenas. E o oráculo respondeu que era Sócrates. Naquele mesmo dia, quando a praça estava superlotada, o discípulo pediu ao seu mestre Sócrates para poder falar. Fez grandes elogios, apresentou o grande mestre para a multidão e contou o que havia ocorrido pela manhã no templo de Delfos, quando o oráculo, por meio da pitonisa, apresentou Sócrates como o homem mais sábio de Atenas. Ao passar a palavra para Sócrates, o pensador extraordinário apenas disse: talvez eu tenha sido escolhido pelo oráculo, porque quanto mais sei, eu sei que nada sei. Depois de Sócrates, tivemos grandes outras contribuições com Platão, o seu discípulo, Aristóteles, Pitágoras, o filósofo que na escola de Crotona ele já asseverava: eduquemos as nossas crianças para que não tenhamos que punir os adultos mais tarde. E a educação vai seguindo seu curso na história, tendo as suas adaptações, as suas modificações, conforme cada época. E se dermos um salto quântico, nós encontraremos mais tarde a figura de Jean-Jacques Rousseau, filósofo e autodidata suíço, que escreveu um livro que ficou conhecido com o nome de Emílio, onde ele ajuda o processo educacional de pais e mães para com crianças e principalmente com os adolescentes. Deu ensejo o trabalho de Jacques Rousseau para que Pestalozzi pudesse também, no Castelo de Verdun, seguir os seus passos, proporcionando a tantas crianças, a tantos jovens, os mecanismos de valorizar a si mesmo e realizarem também um grande trabalho ao se tornar homens e mulheres de bem. A educação é o meio mais hábil que se tem para mudar o mundo. Não aquela educação intelectual que é dada pelos livros, mas a educação oral que é oferecida dentro do lar. Maria Montessori, a grande pedagoga italiana, um pouco depois, quando criou a Casa de Bambini, na sua sabedoria incomum, ela também dizia: se desejamos crianças bem educadas, precisamos primeiramente educar os seus pais. Mas dentre tantos educadores que a humanidade conheceu, o mestre por excelência foi Jesus de Nazaré. Esse homem que desceu das esferas mais sublimes para conviver conosco nas trevas da nossa ignorância. Jesus é o mais notável ser que o mundo já conheceu. Seu evangelho é o mais belo poema de esperanças e também consolações. É um precioso tratado de psicoterapia para as incontáveis males que toda a humanidade sofre. Nunca foi ultrapassado, porque sua mensagem é atualíssima. Fala de toda a proposta da nossa iluminação interior, a fim de podermos encontrar a plenitude. Jesus é o maior espírito que já esteve na terra. Portanto, o nosso modelo e guia deixou um rastro inapagável para que nós outros pudéssemos passar por suas pegadas e assim também fazer
a nossa transformação interior. Psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, ele vai dizer que a criatura humana, todos nós, homens e mulheres, possuímos uma energia que ele deu o nome de ânimos e ânima. Ânimos é a energia masculina, da virilidade, da razão, da consciência. O ânima é a energia feminina, da doçura, da compreensão, do amor. Todos nós, homens e mulheres, possuímos essas duas energias. Ora exacerbado o ânimos nos homens, ora exacerbado o ânima nas mulheres, com algumas exceções. O fato é que em Jesus nós encontramos o perfeito equilíbrio dessas duas energias. Como bom educador, ele sabe usar o ânimos, a virilidade, a força, a severidade quando é preciso, e utiliza-se do ânima, do acolhimento, do afeto, do sentimento, quando também é necessário. Diante dos doutores da lei, eis que ele vai dizer: raça de víboras, até quando permanecerei convosco? Sepulcros branqueados por fora e cheios de podridão por dentro. Ao lado, no entanto, das criancinhas, ele dirá: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais. E as abraça, as acolhe como uma mãe que traz ao seu regaço o pequenino. Diante da mulher adúltera, que é trazida aos pés de Jesus para que pudesse ser julgada e apedrejada como mandava a lei de Moisés, o grande educador nos ensina, dizendo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, e abaixa-se para falar com ela. O educador precisa estar no nível do seu educando, acolhendo, envolvendo, porque o bom educador, ele desce a furna, mas não fica nela. Traz o educando para fora, com o desejo de fazê-lo também crescer, desenvolver-se e evoluir. Vai e não tornes a pecar, disse Jesus àquela mulher. A pedagogia moderna vai dizer que o professor já não é mais aquele detentor do conhecimento. Ele participa com os alunos, ele troca as experiências, embora tenha autoridade. Jesus, o único título que aceitou foi o de mestre. Quando o mancebo rico procurou Jesus na casa de Simão Pedro para poder dialogar com ele, perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E o meigo rabi, olhando para aquele jovem, lhe diz: por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Mestre, sim, eu sou. E como mestre, arrebanhou tantos seguidores, tantos discípulos, tantos homens e mulheres que transformaram a sua vida, sendo educados por este homem extraordinário. Nós podemos nos recordar de um dos seus apóstolos, Simão Pedro, que ao ser chamado por Jesus às margens do mar da Galileia, para que não mais fosse pescadores de peixes, mas pescadores de homens, aquele homem truculento, que muitas vezes falava sem pensar, depois chorava amargamente, pôde aprender tanto ao lado do Nazareno. Em sua última ceia, quando Jesus despediu-se dos seus seguidores, chegou mesmo a anunciar a Simão Pedro, o apóstolo mais velho, de que naquele dia, naquela noite,
ainda antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. O apóstolo mais velho, irmão de André, não podia compreender que isso pudesse se dar. Afinal de contas, ele amava profundamente a Jesus. Mas logo depois da ceia, quando os apóstolos, 3 deles, João, Tiago Maior e Simão Pedro, vão ao jardim do Getsemane no Monte das Oliveiras, e Jesus é preso pelos soldados do Sinédrio, com um beijo e a traição de Judas. Eis que Simão Pedro, ele vai para a casa de Caifás, e envolto em trapos para não ser reconhecido pela multidão, ele assiste o julgamento, quando aqueles homens e mulheres que ali estavam identificaram Simão Pedro por 3 vezes. É ele, nós o vimos, ele estava ao lado do Nazareno. Eu nunca vi este homem. E negando por 3 vezes, o galo canta, e Simão Pedro recorda-se das palavras do Mestre: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Mas esse homem que negou a Jesus, depois da crucificação do Mestre, entregou a sua vida durante mais 35 anos, para que a mensagem, especialmente na Casa do Caminho, a primeira instituição cristã da história, pudesse levar o consolo, o alimento do corpo e da alma a tantos quantos fossem necessitados. Tomé, também um dos apóstolos de Jesus, aquele que duvidou que o Mestre havia ressuscitado, mesmo quando seus amigos lhe disseram: eu não creio, eu só crerei se eu meter o dedo nas suas feridas. E com portas e janelas fechadas, eis então que Jesus certo dia aparece aos seus seguidores e diz a Tomé: vem aqui e mete o teu dedo na minha ferida. Bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Mais tarde, Santo Agostinho dirá em um dos seus sermões que Tomé duvidou para que nós pudéssemos crer. Mas sendo burilado por Jesus, Tomé, tendo duvidado, ele continua, agora refeito, na divulgação do Evangelho de Jesus e vai para terras distantes, a velha Índia, para poder falar onde nunca havia sido dito sobre o Evangelho. Na cidade de Madras, ele funda uma igreja. E no ano 52, quando entusiasmado ele pregava uma pequenina multidão, o rei de Milapura mandou os soldados adentrarem aquele local e com flechas envenenadas eles cravam o corpo de Tomé. Naquele instante em que o veneno entra na corrente sanguínea, o apóstolo de Jesus tem dores insuportáveis. Ele tem vontade de gritar. E quando ia fazê-lo, eis então que uma luz começa a brilhar diante dos seus olhos. E eis que Jesus lhe aparece. E com o dedo em riste, colocando sobre os seus lábios, eis então que Jesus lhe falou: não grite, Tomé, porque a tua vida já gritou. Quantos foram aqueles que puderam se educar, que puderam transformar as suas vidas ao lado de Jesus? Madalena, Zaqueu, mais tarde Saulo de Tarso, o grande perseguidor de cristãos, que tornou-se o maior divulgador que o cristianismo já conheceu. Santo Agostinho. Quantos foram aqueles que puderam ser tocados pela luz do Evangelho, iluminando as suas mentes e os seus corações? Há 10 anos atrás, quando foi fundada a primeira unidade da Fraternidade Sem Fronteiras, na aldeia de Barragem, Wagner Moura, nosso Papá Wagner,
ele iria começar a empreender grandes desafios no que dizia respeito ao campo da educação. Porque a ideia principal do projeto não era de apenas levar o alimento àqueles que tinham fome, especialmente as crianças, mas também oferecer o apoio pedagógico, as aulas de evangelho, de valores, onde deveriam receber também o alimento da alma. Porque a ONG, a Fraternidade Sem Fronteiras, não é a religiosa, é uma ONG sem fronteiras. O propósito não é ensinar para as crianças nenhuma religião, mas sim oferecer a elas os valores de cunho moral, falar do amor, da caridade, do respeito, da lealdade, do perdão, fortalecendo naqueles corações infantis conceitos éticos que são presentes em todos os povos da terra. Quando Wagner questionou se havia na aldeia alguém que uma formação mínima pudesse realizar e coordenar essa ação do projeto, ou seja, a educação, seja ministrando uma aula, realizando trabalho educativo, a resposta foi negativa. Não havia ninguém ali que pudesse fazer essas atividades. No entanto, acompanhando Wagner durante aqueles dias que esteve em Barragem para a abertura da primeira unidade, ali naquela aldeia, haviam 3 senhoras que sempre estavam com ele, andando por entre as casas da aldeia, selecionando as crianças que iriam participar do projeto. Dora Timani, mais conhecida carinhosamente por Dorita, Judite e Rita. Até que numa manhã, Wagner teve uma ideia. Olhando aquelas senhoras tão dispostas, com boa vontade em ajudar, ele perguntou a elas carinhosamente: vocês não dariam uma aula? Quem sabe vocês não realizam o trabalho da educação? O povo africano é um povo surpreendentemente valoroso, com uma vontade de aprender tudo, uma energia enorme para o trabalho. E elas disseram: se você nos ensinar, nós podemos fazer. Então, disse Wagner, faremos um teste. Que ele deixou bem claro que seria apenas uma tentativa, sem nenhum compromisso. Em sua bagagem trazida do Brasil, Wagner tinha várias aulas já prontas, diversos livrinhos infantis com material para poder se trabalhar os valores morais. E ele passou todo aquele dia com aquelas senhoras, contando histórias, ministrando aulas. E quando terminou, olhou para as 3 e lhes disse: aqui estão 3 livros. Cada uma de vocês levará para casa um deles. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós reencontraremos para que possam apresentar. Elas aceitaram. Pegaram o material, foram para suas casas. Wagner trazia no seu coração uma expectativa boa, porque ele já estava encantado com a humildade e também a boa vontade daquelas senhoras. No dia seguinte, logo pela manhã, por volta das 9 horas, começou o trabalho. E quando a primeira foi convidada a contar a sua história, Wagner ficou boquiaberto, com a dedicação, o desvelo de cada uma delas. Elas vibravam uma energia diferente, falavam com a alma. Não era fácil, naturalmente, estar ali, mas elas contavam a história com amor. E foi assim que começou o trabalho da educação, tendo como base o Evangelho, na Fraternidade Sem Fronteiras. Mais tarde,
por volta do ano de 2014, nós tivemos a oportunidade de conhecer a instituição. Estivemos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, realizando algumas palestras. E pela primeira vez visitando o Grupo Espírita Amizade, que à época estava sob a presidência do Wagner Moura, foi a primeira vista o amor à Fraternidade Sem Fronteiras. Ali conhecemos o projeto, demonstramos interesse em poder ajudar de alguma forma e Wagner nos convidou para visitar a África. Em abril de 2015, nós fomos pela primeira vez. E ali já recebemos o convite para coordenar as caravanas da educação, que teria o objetivo de apoiar o trabalho relacionado à educação realizado nas unidades da Fraternidade Sem Fronteiras, especialmente em Moçambique, fortalecendo as monitoras do projeto para as execuções do serviço de reforço escolar e também do ensino de valores morais. Nosso trabalho, basicamente, é de organizar com planejamento, com disciplina, o que já havia sido feito pelas monitoras. Então, quando a caravana de educação chega, leva histórias para que durante o ano elas possam contar às crianças, fortalecendo principalmente os valores da Fraternidade Sem Fronteiras. A base que nos levou àquele local foi o sentimento de fraternidade. A fraternidade universal apregoada por Jesus. É claro que as outras correntes que não são cristãs são todas bem-vindas, porque no fundo, todas as religiões, elas trazem a mesma mensagem de amor ao próximo, a si mesmo, buscando estabelecer uma boa relação entre as criaturas humanas. A meta clara da caravana da educação seria fortalecer nas crianças os valores que as tornarão mais tarde homens e também mulheres de bem. Essa tarde, quando nós somos convidados a refletir sobre a educação e o Evangelho, neste quarto encontro online, nós gostaríamos de fazer uma pequena homenagem. Uma homenagem a todos nós que somos caravaneiros, multiplicadores, padrinhos, madrinhas, a todos os diretores da Fraternidade Sem Fronteiras, nos recordando de uma história, talvez uma das primeiras histórias narradas na aldeia de Barragem, quando Wagner começou o trabalho da educação. E para isso nós vamos trazer um personagem que sempre participa dos encontros da Fraternidade Sem Fronteiras, para que ele possa contar-nos essa história e juntos com ele viajarmos voltando a ser crianças novamente. Olá, tudo bem? Meu nome é Tonico e eu gostaria de contar para vocês uma história super legal. É a história de uma abelhinha chamada Zuzu. A abelhinha chamada Zuzu era uma abelhinha igual a todas as outras. Bem, igual não, porque desde pequenina ela ficou sabendo que era diferente. Ela não poderia fazer mel como suas companheiras. No início, isso não fazia tanta importância, mas com o tempo, vendo como seus pais ficavam tristes,
Pois sonhavam que a filhinha pudesse estudar, se formar na Universidade do Mel, trabalhar, progredir como todas as outras abelhas da colmeia. E Zuzu começou a ficar entristecida, magoada. Eles chegaram mesmo a levá-la em grandes especialistas, em outras colmeias, e todos disseram a mesma coisa. Zzz, zzz, Zuzu nunca seria igual às outras abelhas. Zuzu vivia cabisbaixa, muito tristonha. Zzz, zzz. Muitas outras abelhas riam e zombavam dela, mas um dia ela resolveu voar para bem longe. Zzz, zzz, e sem perceber, aproximou-se de outra colmeia. E logo percebeu que era bem diferente de onde ela morava. Na entrada, entre as abelhas guardiãs, haviam algumas que eram especiais. Também possuíam dificuldades. Algumas não tinham uma asa, outras eram cegas. E à medida que Zuzu foi entrando para dentro da colmeia, notava que em todos os setores haviam algumas abelhas que eram consideradas deficientes, mas que trabalhavam e eram eficientes em suas funções. Zuzu chegou mesmo a conhecer algumas outras abelhas que, como ela, não podiam fabricar mel. Todas estavam felizes, contentes, controlavam o estoque do mel, a qualidade do produto e até chefiavam a produção. Isso deixou Zuzu muito feliz, porque entendeu que cada um pode servir de acordo com a sua capacidade. Ela voltou para a sua colmeia muito animada, contou para todos a novidade do que havia encontrado. No início, todos acharam que era um sonho, um fruto da imaginação da Zuzu, e o grande zunido podia ser escutado na colmeia. Aos poucos, porém, ela foi introduzindo novas ideias à sua colmeia e conseguiu até levar uma comissão de ministros àquela colmeia que ela havia visitado, para que eles pudessem ver que o seu ideal podia ser concretizado. E foi assim que lentamente na sua colmeia foi sendo eliminado o preconceito. Zuzu chegou ao importante cargo de chefe da produção de mel de todo o reino. Seus pais estavam muito orgulhosos e entenderam que a felicidade de Zuzu não estava em ser como todas as outras, mas em fazer o que era possível e da melhor maneira. E assim Zuzu acendeu dentro do seu coração a felicidade e a alegria de viver. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma colmeia. É uma colmeia onde todos nós somos convidados como abelhas a trabalhar. Cada um de nós com a nossa produção, com a nossa capacidade de servir, para juntos podermos fabricar o mel do amor, da solidariedade e principalmente da fraternidade.
Desde sexta-feira, nós estamos sendo convidados a viver fraternidade. Iniciamos essa campanha onde todos nós, de alguma forma, podemos colaborar. Nós queremos formar uma grande corrente, garantindo alimentos a famílias de 52 polos no Brasil e 39 na África. Cadastramos várias instituições de todos os estados do nosso Brasil que vão receber recursos da campanha para a compra de cesta básica e itens de auxílio emergencial. É por isso que gostaríamos de contar com a sua participação. Venha conosco, faça também a sua doação. Entre no nosso site, no hot site, e venha participar conosco para poder juntos fazer a diferença que há no mundo. Basta digitar www.fraternidadessemfronteiras.org.br/viver fraternidade. É hora de nós podermos sair da teoria para podermos vivenciar o Evangelho na sua mais pura expressão. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, por terem nos acompanhado, e desejamos que as bênçãos de Jesus envolvam a todos nós, aos lares aqui representados, aos lares de toda a terra, a fim de que possamos realmente vivenciar e criar a família universal. Canimando, muito obrigado. Estamos juntos.